Voltamos com Cláudia Milão e Ludmila Gaspar. A previsão para que a indicação geográfica das laranjas da região de Tanguá saia do papel é dezembro de 2020. Com isso, o Rio de Janeiro será o primeiro estado a adotar o selo para esse tipo de produção. Tanguá, que já é conhecida como a terra da laranja, vai poder ampliar esse reconhecimento. Na entrevista a seguir, a presidente da Associação dos Produtores de Tanguá, Alessandra Macedo, explica como foi pensada e criada a logomarca desse trabalho. Vamos conferir. Na camisa a gente tem o nosso futuro selo, né? Nós temos as nossas laranjas aqui representadas. Uma das características da laranja daqui do Rio é que ela tem um cabinho com a folha, né? Por questões sanitárias a gente não pode vender para outros estados com o cabinho com a folha, mas foi uma característica que a gente resolveu manter no selo daqui da laranja da região. Além disso, tem também essas bolinhas aqui brancas que mostram para o consumidor e para os produtores que a nossa laranja ela não visa ser aquela laranja perfeita de casca, né? Ela visa ser uma laranja natural. E nesse natural, às vezes, a gente tem algumas pintinhas. Então, esse branquinho aqui representa essas possíveis pintinhas que a gente possa ter. Essas pintinhas, elas vêm, né, por causa de alguns insetos e algumas doenças. Então, a gente, sabendo que a gente pode conviver com elas, a gente vai ter um pouco disso na laranja e não vai precisar aplicar tanto defensivo assim. Embaixo aqui representado nós temos uma mão, né? Então, é a mão do produtor que cuida das laranjas, que colhe as laranjas e que vai entregar a laranja ao consumidor. Então, aqui representando, nós temos a mão de cada produtor de toda a região, que a gente chama, né, da região de Tanguá. Além disso, do lado de cá nós temos a folha da laranja, né? Então a representação da folha daqui das nossas laranjas. E do outro lado, nos dedos, nós temos como se fosse o relevo daqui da região. Então ele traz vários signos nessa imagem para representar aqui as laranjas da região de Tanguá. Secretária, esse processo de atração dos produtores para valorizarem, para estarem dentro desse projeto das laranjas da região de Tanguá, como tem sido? Assim, quantos produtores hoje são envolvidos nessa discussão da IG? Então, um dos primeiros passos que a Secretaria adotou foi estar sempre junto ao produtor, procurar trazer o produtor para estar mais próximo da Secretaria, e não o produtor simplesmente ir lá no campo e a Secretaria. Então, nós começamos a fazer reuniões mensais na área rural, onde a Emater participava com a gente, que é a parte da extensão rural, e a gente, toda quarta-feira, a gente firmou reunião toda quarta-feira com os produtores. E lá a gente levava vários temas a serem discutidos. E um desses era esse projeto da indicação geográfica. Então começamos a mostrar para ele que seria possível, sim, que seria possível sonhar, conforme as pessoas falam. Porque um município tão pequeno querer buscar uma coisa de uma proporção tão grande. Mas não é o tamanho do município que vai dizer isso. É o tamanho da nossa vontade, da vontade dos nossos produtores, em a gente querer resgatar a nossa história. Que isso existiu uma história. Nós somos os produtores de laranja, embora seja que antes pertencia a Itaboraí. Mas aquilo ali sempre fez parte da nossa história, porque nós pertencíamos a Itaboraí. Então, assim, para a gente está sendo... Eu vou falar até pessoal, como secretário, está sendo para mim muito gratificante conseguir estar resgatando isso e ver isso no olhar dos produtores. E que os pais cultivavam e que hoje são os filhos e que isso vai passar para os netos e fazer voltar essa história que o município sempre teve, que foi a produção de laranja. Isso gera um potencial também importantíssimo de turismo rural, que é algo que a gente discute pouco, mas como a capital do Rio atrai todas as atenções e já é um ponto de chegada, na verdade, do turista no Brasil, né? Pensar nesses roteiros também rurais que podem trabalhar essa questão se torna super importante, né, Ludmila? Com certeza, porque os projetos de indicação geográfica, eles, né, como eu falei, não visam somente o registro, e sim o desenvolvimento de todo aquele território.
né? Aqui a gente está trabalhando com a região de Tanguá, que envolve uns 4 municípios, e a gente vê que além, a gente quer mostrar para o mundo o turismo da laranja, o turismo rural, e além disso os outros produtos que ali podem estar agregados, que podem ser o artesanato, podem ser os outros produtos agrícolas, né? Até um envolvimento ali de um turismo numa cachoeira, outras coisas, outras possibilidades de economia que podem existir naquela região por conta de um projeto, de um determinado produto, mas isso surgir para os outros produtos também, outros potenciais produtos. E nesse desafio a gente fala também da necessidade de integração da secretaria com outras secretarias do próprio município para trabalhar essa pauta conjuntamente, né? Com a Secretaria de Cultura, né, que hoje é responsável pelo turismo do município. E a gente já vem fazendo esse trabalho e a gente vem desenvolvendo exatamente essa parceria. Em relação a essa questão da AIG, né? A gente falou de 2020, de dezembro de 2020, como um momento em que pode ser que o estado seja o primeiro e ganhe essa marca de ser o primeiro estado a ter uma indicação geográfica de laranja. Como é que está sendo esse processo? Quais são os passos e as etapas até a gente chegar a essa indicação? Então, a indicação geográfica na modalidade denominação de origem, né, para a laranja realmente vai ser a primeira do Brasil. Existem outras denominação de origem, inclusive tem uma banana de Corupá lá de Santa Catarina, e assim um dos exemplos que existem, né, outras frutas também com indicação geográfica. Mas então os próximos passos é que a gente está, na verdade, construindo os documentos que vão ser depositados no INPI. E a partir desse depósito a gente começa a contar ali um prazo de análise do próprio INPI. Então a gente, assim, o nosso prazo do nosso grupo de trabalho é para que em dezembro de 2020 a gente encerre toda essa questão burocrática dos papéis. Mas a gente não finaliza ali o trabalho com os produtores, porque existe também o processo de gestão, como é que vai gerir toda essa questão do corpo da associação, gerir o próprio signo distintivo, né, a colocação no mercado, e a gente contribui com os produtores em relação a isso, porque assim, são diversas possibilidades ali de ideias, intenções e até inovações para essa cadeia produtiva, que o corpo tanto do Ministério da Agricultura e todos esses parceiros que estão ali trabalhando não termina no depósito no INPI. A gente continua com esses produtores para dar suporte, apoio para que eles cada vez mais cresçam nesse mercado e o Rio de Janeiro, como estado, ganhe com isso. Ludmila, além dessas indicações geográficas que acontecem em outros estados, no Rio de Janeiro, quais as que já existem e as que estão em processo de acontecer? O Rio de Janeiro tem muitos produtos especiais, com qualidade diferenciadas, que têm potencial para indicação geográfica. E a gente já tem hoje 4 registros já concedidos, e uma já está, se eu não me engano, já está ali no tracinho para sair. Né, a Paraty, a cachaça de Paraty, ela já é uma indicação de procedência. E nós temos 3 pedras Gnase, que é da região de São Francisco, Antônio de Pádua, né, que já são denominações de origem, né, e o Bahia de Ilha Grande para as Vieiras, que eles já estão finalizando, o registro já está, se não já saiu, né, não acompanhei as últimas edições ali da revista de propriedade industrial, mas ela já estava na linha de sair. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.